casos ufológicos. O vídeo de hoje será sobre Beth e Barney Hill. Olá a todos, e bem-vindos ao canal UFO TV 2021. Neste vídeo estarei contando a história do casal Hill, mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e avaliar nosso conteúdo. Na noite de 19 de setembro de 1961, por volta das 10h30 da noite, Barney e Beth Hill estavam voltando de férias para casa no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, quando, ao passar por uma área mais isolada, notaram luzes misteriosas no céu. Inicialmente, Beth pensou que fosse uma estrela cadente, e Barney acreditou que se tratava apenas de um avião. Mas as luzes multicoloridas não cessavam e começaram a se mover de maneira estranha e coordenada. Então o casal continuou a observar os estranhos brilhos no céu quando de repente algo chamou a atenção deles. O objeto mudou bruscamente de direção e desceu de encontro ao carro do casal. Barney, que estava no volante, começou a ficar preocupado e acelerou o veículo. Mas as luzes continuavam a segui-los e se aproximavam cada vez mais. Beth então pediu ao marido que parasse o carro para que ela pudesse ver com seu binóculo o que estava realmente acontecendo, e o que seriam aquelas luzes. E ao olhar através da lente, ela viu uma nave com luzes coloridas ao redor. Barney pediu que a mulher voltasse para o carro, e seguiu a viagem. Contudo, a aeronave continuou acompanhando o carro deles de longe. Assustados, o casal parou o carro novamente, mas dessa vez quem saiu para checar a situação foi o Barney. Com uma pistola ele apontou para o disco, que agora estava mais perto do que nunca, e podia ser visto perfeitamente. Ele tinha a forma de um círculo, que pairava no ar. Barney conseguiu ver criaturas dentro da nave, que segundo ele não eram humanas. O homem então correu de volta para o carro e, desesperado, sentindo um medo extremo, acreditando que os tais seres queriam levá-los, e com o carro em velocidade máxima, o casal começou a ouvir um som muito alto vindo da nave que os perseguia pela estrada de New Hampshire. A próxima memória deles se deu 2 horas depois, e a cerca de 56 quilômetros do local de onde se lembravam que estavam pela última vez. Recordavam apenas que estavam fugindo do disco e nada mais. E ao acordarem, seguiram para casa com a estranha sensação de violação. Em 21 de setembro, Beth telefonou para a base da Força Aérea em Piazzi para relatar seu encontro com o disco e, embora tenha ocultado alguns detalhes por medo de ser considerada insana, em 22 de setembro o Major Paul Anderson telefonou para o casal Hill para uma conversa mais detalhada que durou aproximadamente 30 minutos. No relatório de Anderson, datado de 26 de setembro daquele ano, determinou que o casal Hill provavelmente confundiram as luzes com o planeta Júpiter. Isso mesmo. Mas o relatório de Anderson foi encaminhado para o projeto Blue Book, Livro Azul, o projeto de pesquisa sobre OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos. Poucos dias depois do encontro, Beth tomou emprestado vários livros sobre OVNIs da biblioteca local. Um deles havia sido escrito por um major aposentado dos fuzileiros navais americanos, Donald Carew, que também era o líder da NICAP, um grupo civil de pesquisa sobre OVNIs, e após 2 semanas do encontro com o objeto voador não identificado, Beth disse que passou a ter pesadelos recorrentes, e aconteciam em quase todas as noites e eram tão vívidos que permaneciam em sua mente durante todo o dia. Em 26 de setembro, Beth mandou uma carta para o Major Donald. Nela contava as figuras humanoides que não havia informado a Força Aérea. Em sua carta dizia que ela e Barney estavam pensando em serem hipnotizadas para tentarem recordar o que havia acontecido durante aquelas 2 horas. Posteriormente, a carta foi repassada para o Walter Webb, um astrônomo de Boston e também membro da NICAP. Dias depois, o casal procurou o respeitado psiquiatra e neurologista Dr. Benjamin Simon para realizar sessões de hipnose. Eles queriam entender o que aconteceu durante aquelas 2 horas perdidas da madrugada do dia 19 para o dia 20 de setembro, no qual não se lembravam exatamente o que havia acontecido com clareza. Passaram-se meses e o casal estava cada vez mais certo de que haviam sido abduzidos por seres de outro planeta. No relato da experiência extraplanetária, ambos descreveram as criaturas como pequenas e cinzas e afirmaram que eles os haviam colocados em estado de transe no qual eles podiam compreender o que estava acontecendo, só que não podiam se mexer de forma alguma. Barney foi hipnotizado primeiro e suas sessões foram frequentemente emocionais, com picos de momentos de raiva, expressões de medo e choro descontrolado. Barney disse que manteve os olhos fechados por causa do medo constante que sentiu durante a maior parte do tempo da abdução.
Segundo a descrição obtida na hipnose de Betty, o ser disse que iria fazer exames e testes para verificar as diferenças entre os seres humanos e eles. Após explicar isso, ele assentou em uma cadeira onde uma luz brilhante foi acesa e sobre ela o ser então cortou uma mecha do cabelo de Betty, e examinou seus olhos, ouvidos, boca, dentes, garganta e as mãos, coletando até pedaços de suas unhas. Depois examinou suas pernas e pés. Para isso o ser usou uma lâmina cega semelhante a um abridor de cartas para raspar fragmentos de sua pele em uma lâmina de vidro onde os coletou. Após feito isso, o ser tirou a roupa de Betty e pediu então que ela se deitasse em uma mesa, dizendo que estava examinando seu sistema nervoso, e puxou uma máquina que lembrava muito o aparelho de eletroencefalograma e posicionou sobre o seu corpo na frente e nas costas. Então o ser esterilizou as mãos com o líquido e colocou luvas e pegou então uma agulha hipodérmica com cerca de 15 centímetros de comprimento para realizar o que ele chamou de teste de gravidez. Em seguida passou um chumaço de algodão úmido no seu umbigo. Quando a agulha foi introduzida, Betty sentiu uma dor inimaginável, mas o ser esfregou a mão em sua testa e a dor sumiu como se fosse mágica. Então este ser falou para Betty que o exame havia sido concluído e que ela e Barney seriam levados de volta ao seu automóvel. Ela começou a conversar com o que parecia ser o líder desses seres, mas foi interrompida quando outro ser havia entrado na sala. Ele parecia agitado e falou com o líder em um idioma estranho. Logo após, todos os seres saíram da sala com pressa, deixando Betty sozinha. Retornando minutos mais tarde, aquele parecendo líder examinou a boca de Betty e parecia tentar puxar os dentes. Como não conseguiu, ele perguntou por que os dentes dela eram fixos e os de Barney podiam ser retirados da boca. Rindo, Betty disse a ele que Barney usava a dentadura porque os seres humanos frequentemente perdem seus dentes com a idade. O líder parecia incapaz de compreender o conceito de idade avançada. Ela tentou explicar o que era um ano, mas ele pareceu não entender. Então ela perguntou ao líder se poderia levar algo da nave para provar que o encontro havia acontecido, e ele deixou que ela levasse um livro grande, cujas páginas estavam preenchidas com símbolos em colunas. Em seguida ela perguntou de onde ele e sua nave vieram. Em resposta, ele foi até a parede e puxou o que seria um mapa estelar muito estranho, marcado com diversas estrelas e planetas, havendo diferentes tipos de linhas entre algumas das estrelas e que mostravam rotas, comércio e exploração. E após ter mostrado, o líder perguntou a Betty se ela sabia onde a Terra estava no mapa, mas ela respondeu que não e que o mapa que ele mostrou ela não conhecia. O ser disse então que devido à sua ignorância era impossível explicar de onde ele vinha. Então ela sugeriu a ele que gostaria de conhecer outros habitantes do universo e tentou convencê-lo a anunciar abertamente sua presença na Terra. Então neste momento os outros seres trouxeram Barney para a sala. Ele parecia estar em transe. Os seres começaram a levar o casal Rio para fora da nave quando surgiu uma discussão entre eles naquele idioma estranho que falaram anteriormente. Depois disso, o líder pegou o livro das mãos de Betty. Ela disse que o livro seria sua única prova do encontro, mas ele disse que não se importava de deixar o livro com ela. Mas os outros da nave aqui não queriam que ela sequer se recordasse do que tinha acontecido. Betty insistiu que não importava o que fizessem com suas memórias, pois em algum momento iria recordar o que havia acontecido. Então ele e Barney foram levadas para o carro, onde o líder sugeriu que eles esperassem para ver a nave ir embora, e assim fizeram, e em seguida continuaram com sua viagem. O Dr. Simon sugeriu a Betty que tentasse fazer um desenho do mapa estelar, mas ela hesitou, achando que não seria capaz de descrever com precisão a qualidade tridimensional do mapa que viu na nave. No entanto, fez o que o Dr. Simon pediu. Mas embora dissesse que o mapa tinha muitas estrelas, desenhou apenas aquelas que se lembrava com mais nitidez. E o mapa consistiu em 12 estrelas maiores conectadas a 3 estrelas menores, que formavam inconfundivelmente um triângulo, e segundo ela lhe foi dito que as estrelas conectadas por linhas cheias eram rotas comerciais, enquanto as linhas tracejadas apresentavam rotas menos navegadas. Esta história ficou conhecida como o caso Rio. Barney morreu de hemorragia cerebral em 25 de fevereiro de 1969 e Betty Hill morreu de câncer em 17 de outubro de 2004. Este foi considerado um dos primeiros casos de abdução da história.